Oi gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido e no Coice de Luz de hoje eu vou falar como você faz para descobrir que você não é uma pessoa desperta. Isso mesmo, descobrir como você não é uma pessoa desperta. Porque para a gente falar de despertar, para eu te dizer aqui os passos, para eu te dar regras para que você esteja desperto, é muito difícil. Primeiro, porque o despertar acontece de forma muito diferente para cada pessoa e às vezes tem pessoas que estão despertando, estão aqui numa área e em outra elas estão aqui. E tem outra que está aqui nessa outra área e está aqui nessa outra. Tem outra que está assim, está assado. Então, não tem como a gente colocar, né, numa régua para dizer quem é mais desperto e quem não é. Mas eu posso te dizer algumas coisinhas que, se você estiver fazendo isso, você realmente ainda não começou a despertar. Então, roda a vinheta. É brincadeira, não tem vinheta ainda, mas se alguém quiser fazer uma vinheta pra mim, eu agradeço. Então, vamos começar dizendo que, se você é uma pessoa que não aceita o contraditório, que aprendeu uma determinada coisa e de repente você passou a se sentir o guru, se sentia a pessoa mais esperta do mundo. E agora todo mundo que pensa de uma forma diferente de você, que não acredita naquilo que você acredita, que não está ainda estudando aquele tema que você está, na sua opinião, talvez, dominando, se você não consegue conversar com essas outras pessoas que estão ainda fora desse mundo que você entrou, saiba que você ainda não começou a despertar. E o motivo é simples. Quando você começa uma caminhada, uma despertar espiritual, e você está sempre mudando, modificando alguma coisa, cuidando do seu interior, porque o despertar espiritual nada mais é do que modificar o seu interior, é se autoconhecer, né? Trazer todas aquelas tristezas, as memórias, as dores, trazer tudo aquilo que você tem de negro, aquele lado negativo que você tem dentro de você para a tona, entendê-lo, ressignificá-lo e se modificar. Então, se você ainda tem sentimentos desse tipo pelas outras pessoas, se você ainda fica com raiva porque a outra pessoa não entendeu o que você falou, ou porque ela não acredita na mesma coisa que você, e você passa a ofendê-la, dizer que ela é burra, dizer que ela não chegou, que ela não é desperta, e que aqui não é o seu lugar, sai daqui, eu não quero falar com você, eu vou te deletar, eu vou te bloquear, e tratar essa pessoa mal, tratar ela com desdém, como eu vejo muito, até o tema desse vídeo é por causa disso, né? Eu participo de vários grupos no Facebook, principalmente, também no WhatsApp, e a gente vê sempre pessoas que são leigas ou pessoas que são, digamos assim, que acreditam em outras coisas, mas que estão ali pesquisando, vendo qual é que é, digamos assim. Essas pessoas são totalmente escorraçadas. Então, uma pessoa hoje mesmo entrou em um grupo, era uma senhora inclusive, e era um grupo sobre extraterrestres. Tudo bem, era um assunto de extraterrestres. E essa senhora comentou uma postagem onde uma pessoa falava sobre reencarnação e ela disse: "Isso é besteira, reencarnação não existe". E aí nós tivemos uma outra coisa que foi tema já de um vídeo que eu fiz aqui no canal, chamado Efeito Manada. Essa senhora foi uma vítima do efeito manada. Uma pessoa foi lá e escreveu: "Não sei o que você está fazendo aqui. Saia desse grupo, vá para um grupo de evangélicos, é, vá atrás das pessoas que acreditam na mesma coisa que você". E começou. E aí foi 1, 2, 3, 10, 20, 30. E chegou num ponto que tinha mais comentários ofendendo essa senhora na postagem do que pessoas comentando o tema inicial que a outra pessoa tinha colocado ali, né?
E aí eu fui lá e falei, gente, se ela tá aqui e ela falou isso, talvez ela esteja buscando a informação. Talvez ela queira que alguém dê uma informação para ela que faça ela pesquisar mais, ela acreditar. Se vocês ficarem xingando ela e mandarem ela embora, primeiro, vocês estão se livrando do contraditório, que o contraditório faz a gente aprender. Quando vem pessoas difíceis na nossa vida, é para quê? Para a gente aprender. Agora, se você fica xingando e você espantar essa pessoa e disser para ela que o lugar dela não é ali porque ela não pensa como todo mundo, a gente já viu acontecer grandes tragédias por causa desse efeito manada, né? Tem um caso, inclusive, de uma pessoa, uma moça, que foi espancada por causa de um boato na internet. Porque uma pessoa viu, achou que era ela, de uma coisa que tinha escrito na internet, que uma pessoa tinha feito alguma coisa ruim, e começou a bater nessa pessoa e juntou um monte de gente, começou a bater e mataram a moça. Efeito manada. Muitas pessoas que estavam ali começaram a agredir aquela moça, não sabiam nem do que se tratava, e nem se era verdade, sem confirmação nenhuma. Então é a mesma coisa que aconteceu ali com aquela senhora. E todas as vezes que nós somos confrontados por algo, e nós temos raiva, e nós queremos atingir aquilo de alguma forma, significa que nós não estamos evoluídos o suficiente. Que aquilo que a gente está olhando no outro, que a gente está acusando no outro, que a gente está querendo destruir no outro, que a gente quer afastar e xingar e brigar, é porque a gente está cheio daquilo dentro de nós. E não falo isso com o intuito de revanchismo, mas sim com o intuito de informar as pessoas, com o intuito de ajudar essas pessoas a perceberem que aquilo que elas veem fora delas, elas mesmas que estão criando. Então muitas vezes chega uma pessoa e fala, manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, e é um dia que você está super nervoso, que você está bravo, e essa pessoa manda uma coisa, e quando você lê, você põe a entonação de como você está se sentindo naquele momento. E aí você acha que aquela pessoa foi ofensiva, que ela gritou com você, ou que ela te tratou mal, ou que ela falou uma coisa que ela não devia ter falado. E aí você começa a brigar com a pessoa. E a pessoa fica lá tentando explicar, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não. Pronto, já virou uma confusão. Então, a gente só consegue ver fora aquilo que está dentro da gente. Então, quando uma pessoa começa a esbravejar, e brigar, e xingar, se nós estamos bem aqui dentro, se nós sabemos quem nós sabemos que aquele problema é da pessoa, o sentimento é dela, e que a gente não vai adiantar a gente rebater naquele momento, que não vai adiantar a gente discutir, às vezes é melhor esperar a poeira baixar, e aí depois conversar com aquela pessoa com mais calma. Isso é um sinal de que você está começando a ver o mundo de uma forma diferente. Agora, se toda vez que você vê uma coisa que te desagrada, você diz, vai embora daqui, aqui não é o seu lugar, você é um burro, você não sabe, mesmo que você esteja certo, não importa se você está certo ou não. O importante é que você veja no outro um indivíduo que também está aprendendo assim como você. E que se uma pessoa, por exemplo, fala algo desse tipo, a reencarnação não existe, isso é uma bobagem, ela não está falando isso para ofender você. Ela está falando isso porque é o que ela tem dentro dela. E talvez ela esteja falando aquilo ali, naquele momento, porque ela esteja se abrindo, começando a se abrir para uma nova informação. Eu tive vários casos de pessoas assim, né? Eu até posso contar um caso que aconteceu comigo mesmo, né? No começo do ano, eu fui conversar com a minha irmã e naquele momento eu já estava trabalhando há um tempo, né? Com as terapias espirituais e eu fui conversar com ela. E a gente trocando ideias, quando chegou num ponto que eu falei de de espíritos, né, na verdade, eu falei de obsessores, de reencarnação, ela levantou muito brava e falou, eu não quero falar disso. E, é claro, eu queria falar daquele assunto com ela porque eu sabia que ia ser importante passar aquela informação para ela, mas naquele não era o momento dela. Então ela levantou, ficou brava e falou, não quero ouvir sobre isso agora. Eu falei, tá bom. E ela ficou brava e saiu e passou.
E eu tenho aqui meu canal, eu tenho o meu Facebook, tenho várias redes aí que ela tem o meu contato, e ela foi vendo outras coisas, ela foi assistindo canais de outras pessoas também, foi estudando mais, e quando foi há uns meses atrás, eu fui visitá-la e eu cheguei lá e ela disse: senta aqui que eu quero ouvir aquilo que você queria me falar lá atrás. Então, quer dizer, eu dei o tempo para ela e ela chegou naquele ponto. Naquele momento era muito para ela, porque ela tinha crença religiosa, assim como muitas pessoas que estão escutando têm, assim como você talvez já teve ou ainda tem as suas crenças religiosas. Tem pessoas que acreditam em céu e inferno, tem pessoas que acreditam em espírito, tem pessoas que acreditam que não, tem pessoas que a morte acham que a morte é um sono e que um dia Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos e vai levar os escolhidos. Enfim, cada um tem uma religião e tem um ensinamento, aprendeu uma coisa. E muitas vezes essas pessoas aprenderam essas coisas desde que elas eram pequenininhas, né? E depois com a vida elas foram modificando uma coisa ou outra, mas tem coisas muito enraizadas. Então, se você realmente quer ser uma pessoa desperta, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a ver que o mundo é um espelho de quem você é. E se você está se conflitando com todo mundo, se todas as pessoas que chegam perto de você, você tem alguma coisa para refutar, para brigar, para discutir, se você não consegue conversar com a pessoa e falar: olha, eu tenho um ponto de vista, você quer ouvir meu ponto de vista? Não, não quero porque você está errado. Tudo bem, vamos falar de outra coisa. Se no dia que você conseguir ter essa atitude com as pessoas, entender que as pessoas têm as suas limitações, cada um está no nível, e não é porque essa pessoa talvez não esteja no nível que você está espiritualmente, né, num despertar, ou porque você acredita em extraterrestres e ela não acredita, então ela é involuída. Isso não é verdade. Porque às vezes tem pessoas que são analfabetas e elas sabem muito mais de algumas coisas do que você, que talvez seja letrado, que tenha pós-graduação e que seja formado e que tenha um bom trabalho. Então, cada pessoa tem o seu valor naquilo que experienciou. Então, todas as pessoas têm algum valor, todas as pessoas aprenderam coisas diferentes umas das outras. Eu fui criada na mesma casa que duas irmãs e nós temos personalidades completamente diferentes. Principalmente a minha irmã mais velha, que nós temos quase a mesma idade, muito próximo, e nós convivemos tudo igual. E às vezes a gente conversa e a gente fala: poxa, lembra de tal coisa? Ela fala: lembro. E ela me conta aquela história com um significado que teve para ela, que é totalmente diferente do significado que teve para mim. Então, uma das coisas principais do despertar, né? Se você quer realmente começar o seu despertar espiritual, você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão de querer sempre estar certo, de julgar as outras pessoas, de colocar sempre o seu ego em primeiro lugar e achar que você já sabe tudo, porque nós estamos infinitamente aprendendo. Você pode ser um monge budista que estudou todas as coisas do mundo, você pode ter 200 anos de estudo, você pode ter lido todos os livros do mundo, você ainda tem coisas para aprender. Ainda tem coisas que você não vivenciou, ainda tem coisas que você não sabe lidar, que às vezes você não passou aquilo na sua pele. Tem coisas que você nem vai passar na sua pele nessa existência, talvez você tenha passado em outras. Então não tem como você saber tudo. Se você não compreender que você não sabe tudo, é essa uma forma de jamais despertar. Então, eu não posso dar para vocês aqui os caminhos, né? Olha, é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 10 do despertar espiritual. Mas certamente eu posso te dizer que o primeiro passo é você parar de julgar as pessoas, entender a limitação de cada um, entender que você também é limitado e que tudo aquilo que você está vendo nos outros é porque está cheio dentro de você. Mas isso também não significa que você é ruim, que você não presta, que não, nada vai dar certo para você. Significa que, se você identificou isso, é hora de você começar a olhar para isso e cuidar disso. Porque uma vez que você admitir que existe aquilo dentro de você, você pode ir limpando, limpando, limpando,
até você se livrar daquele sentimento negativo e poder começar a despertar também por esse lado que você ainda está tendo dificuldade. Se você fizer as coisas dessa forma, se você parar de olhar para os outros como se todo mundo fosse culpado de tudo e você fosse apenas uma vítima, você certamente vai conseguir o seu despertar espiritual muito mais rapidamente. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, passem para os amigos, tenho certeza que tem mais pessoas precisando dessa mensagem. E também para que vocês possam receber mais conteúdos desse tipo, comentem, também me deem um pouco de informação sobre o que vocês estão sentindo sobre os vídeos, porque assim eu vou ter mais conteúdo e vou ter mais assuntos para tratar aqui nos vídeos com vocês, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!